Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa mesa com a maravilhosa... Oiê, eu sou Denise Tremura, para quem não me conhece, também conhecida como De Tremura nas redes sociais. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, um poeta. Tudo bem com você, John? Tudo bom, levando aí. Seguindo. John, pra quem não te conhece, quem que é João Lucas, né? Eu fui ver, porque a gente conhece ele como John. Quem que é o João Lucas, para as pessoas que não te conhecem? Cara, João Lucas é um rapaz de 28 anos de idade, muito maluco e com muita palavra se debatendo dentro dele. Acho que é isso. Por que você fala maluco assim? Eu tenho uma relação próxima com a loucura, assim, desde muito novo, desde muito cedo, que eu compartilho isso. Desde muito criança eu tinha alguns delírios assim muito esquisitos assim, né? Mas naquela época, como era tudo muito quebrado ali, então ninguém entendia muito de nada, então geralmente quando você começa a ficar muito maluco assim, o primeiro lugar que a gente leva é pra igreja. Uhum. E aí eu fui muito benzia muito, fui muita benzedeira, tenho muita coisa daquilo, ainda escrevo uns contos com isso também, com esses temas, que eu lembro bastante. Mas eu tenho essa relação meio próxima com a loucura, assim, faz parte de mim bastante tempo. Eu fiquei até assim, que eu fiz parte muito tempo do sarau e ninguém se tocou muito dessa parada, assim. Falei, cara, não é possível que eles estão me achando normal, não. Mas eu acho que os saraus que você frequenta, acho que ninguém era normal, na verdade, né? Acho que era todo mundo muito maluco, Eu né? acho que em sarau, só quem vai em sarau já tem uma sensibilidade diferente, uma percepção diferente do mundo, tá né? Com o pezinho. E a partir de quantos anos você começou a colocar no papel essas impressões, essas suas ideias, suas poesias? Então, quando a primeira vez que eu lembro de ter escrito alguma coisa mesmo, eu tava na terceira série, no fundamental, e eu lembro de algumas das atividades envolver alguma coisa com escrever. E é muito de mim mesmo, desde criança, assim, eu tive muita dificuldade com o aprendizado, eu não conseguia prestar muita atenção nas coisas, eu era uma pessoa, eu era muito perdido, assim, eu ficava olhando a janela, eu ficava olhando os colegas ali, tinha muita coisa que passava na minha cabeça, então eu tinha dificuldade de sentar, escrever, aprender as paradas e tal. E aí, quando eu estava na terceira série, eu lembro de eu ter escrito umas paradas assim, e o final de tudo rimava. E eu achei aquilo muito lindo, mas eu fiquei com muita vergonha de falar para alguém. E aí a professora acabou pedindo para ver, eu peguei rapidão e joguei fora. Essa foi a primeira vez que eu escrevi alguma coisa assim, não tinha tido contato com nada. Mas acho que vinha muito também da música, né? De escutar alguma coisa e entender que aquela parada fazia um sentido, eu sentia alguma coisa escutando aquilo. Então eu escrevi, mas para colocar no papel como poeta mesmo, foi muito tempo depois de já ter se inserido no rap, de cantar algumas letras e tal, e aí eu só tirei o ritmo e deixei só a poesia. Que interessante, né? Isso que eu ia falar, que você não começou na poesia, você primeiro foi do rap. Foi do rap. Você fazia aquelas batalhas de rima, aquela coisa então, assim? Batalhar, eu nunca consegui batalhar pra nada. Eu sempre achava que, eu tenho uma reação, eu tenho um negócio comigo, eu tenho uma violência interna muito, muito forte dentro de mim. E eu não conseguia ficar atirando outra pessoa. Pra mim era estranho. Mas eu adorava participar. O Pedro, o improvisador, a gente organizou a Batalha da Represa, eu ajudei ele também. Foi um evento lindo pra caramba, organizamos um monte de batalha legal. Só que, assim, como eu ia como mais pra ajudar a molecada, né? Pra botar um tema ali que eles iam ter que pensar naquilo. Hoje eu até penso que eu fui covarde demais com a molecada também. Que chegava a molecada de lá, tava todo mundo muito louco, os moleques iam rimar, eu falava, beleza, Martin Luther King. Aí os caras falavam aqui pra mim. Ou seja, não podia falar de amor, né? Vamos falar de... Ficava todo muito travado. Mas assim, era esse meio que desconforto mesmo que eu queria causar na molecada, que foi esse desconforto que me levou a ler e me levou a escrever também. Ô John, e como você vê a importância do rap, assim, para a formação da sociedade, as letras que tem um protesto, que tem que tem um peso. Você vê que o rap nunca é suave, o rap sempre tem um peso, tem uma carga social. Como você enxerga isso? E qual você acha que vai ser o futuro do rap? Então, é uma importância social extrema, porque existe uma não uma classe de gente, mas existe certas pessoas que sentem muita coisa.
o ambiente ao redor, a vida, como cresceu, como chegou até aqui. Isso é muito violento, muito, muito violento. E essa violência, ela tem que ser, às vezes quando você enxerga essa violência através dessa arte, mesmo sem entender sobre arte, aquilo faz um puta sentido. Porque a primeira vez que eu ouvi rap foi Detentos do Rap, que é um grupo bem antigo, os caras ainda estão nativos e tal. A primeira vez que eu ouvi foi do carro do vizinho. Ele estava escutando numa altura enorme assim. E eu fiquei pensando em tudo que estava falando na letra, prestando atenção. Porque até então a gente tinha ouvido alguns rap da gringa, mas era só batida. Ninguém estava entendendo nada que estava falando lá. Até hoje eu não entendi nada. E aí depois, quando eu cheguei a ouvir isso, eu falei, caramba, é isso. E até uma relação muito, muito estranha, porque só depois eu fui conhecer Racionais, que foi a primeira parada, assim, meu primeiro choque com isso. E olha que fita, eu tava na terceira série, já tinha ido pra quarta série, e meu vizinho tinha ido pra quinta. E aí todo mundo cantando Vida Louca parte 1, porque virou um hino da quebrada, é atemporal, Racionais é atemporal, não tem como. E todo mundo cantando aquela letra, eu falei, eu não consigo cantar isso, eu não sei o que esses caras estão falando, eu não consigo acompanhar, não tinha internet, né? Só tinha na MTV, Malema pegava na televisão, quando pegava meio chiado, porque só Rede Vida pega, na TV do pobre só Rede Vida, né? Nossa, né? Pra tentar converter, né? Ou ora ou desliga, só tem dois caminhos. E aí foi um negócio muito louco, que eu pensando hoje, eu falo, caralho, aquilo foi muito mágico. Ele me trouxe da escola, ele estudava em período diferente de mim, e ele trouxe escrito a letra do Racionais, por um moleque da sala. O moleque da sala já bem perdidão já, mas o moleque tava ali, o moleque escreveu inteiro, não copiava uma matéria, mas a letra do Racionais foi de pé do ouvido ali, eu falei, nossa, eu preciso decorar isso. E eu comecei a ler aquilo lá e aquilo começou a fazer um puto sentido pra mim, porque as letras falavam de algo que a gente tinha visto, ou vivido, ou fulano, de ciclano, então, tipo assim, fazia muito sentido aquela parada. E como função social, é muito importante que essas pessoas se sintam faladas por outras. Porque falar é muito difícil de onde a gente vem. Muito, muito difícil falar, sabe? E da onde que você vem? Você falou das quebradas, né? É. Você veio da onde? Você vem da periferia mesmo? Eu moro ali no Ideal, na Vila Ideal, faz bastante tempo. Tô lá até hoje, né? A minha loja tá numa das ruas de lá. Agora é Jardim Paulista, que juntou, né, os outros bairros, separou alguns. Mas eu nasci no Vila Ideal, por ironia do destino, na rua Álvares de Azevedo. Né? Porque, puta, é um dos autores que eu mais amo. E eu cresci lá. Então a gente cresceu exposto a muita coisa, assim, que parecia muito natural, né? Não é nem o tráfico em si, mas a forma como as pessoas tratavam certas violências era muito natural. E aquilo cresceu não chocando a gente, mas trazendo a gente parte de algo que parece que nunca vai mudar. E eu vim de lá. Tem até o Caroço, veio de lá também, que é um cara que eu sempre trouxe no sarau, que é um cara muito importante pra mim, que foi um cara que saiu do tráfico, saiu da droga lendo, que é o maior exemplo de vitória pra gente até hoje. Perdeu o irmão também, morto pelo crime, e é muita coisa. A gente aprendeu a ter muito medo de polícia, sem ter feito nada, então era algo muito instintivo ali. E quando a gente começou a entender o rap parecia pra gente uma resposta, sabe? Alguém que não estava perguntando nada, mas indiretamente era muito incisivo com algumas ideias pra gente. Então o rap parecia uma resposta para aquilo. E aí você, de ouvinte, você começou a fazer. E aí, como que foi esse processo? Então, depois de começar a escutar muito Racionais, eu comecei a escutar a Facção Central, que foi o grupo que mudou tudo, assim, porque o Racionais era a quebrada, o coração da quebrada era o Racionais. Mas o Facção Central tava falando umas coisas ali de uma forma com tanta energia que eu me senti presente naquela energia que o cara tava falando, só que eu não entendia de quem ele tava falando. Eu não entendia quando ele falava de zumbi, eu não entendia quando ele falava de Malcolm X, eu não entendia quando ele citava a parte fundamental da parada. E eu falei, puta, eu preciso entender isso, eu preciso saber quem que foi toda essa gente, o que eles fizeram, era importante para mim estar inserido ali. E eu senti que também tinha algo a dizer sobre aquilo, porque tem muitas histórias, eu falei, não, isso não pode morrer comigo. É até uma dívida com quem eu deixei, com quem eu enterrei na vida. E eu falei, não, esses caras não podem morrer sem ser ouvido e sem ser explicado isso que aconteceu. E aí eu comecei a escrever.
Foi meu contato, assim, minha segunda ruptura com a literatura, né? A primeira tinha acontecido justamente com o Paulo Coelho, de uma forma muito, muito aleatória na minha vida. E aí veio a segunda ruptura, que eu comecei a ir atrás da literatura marginal, que era muito citado. Foi a primeira vez que eu fui atrás da literatura marginal e entender como ela acontecia de forma contemporânea. Alessandro Buzo, Sacolinha, Tony C, Ferrez, toda uma porrada de autores assim que foi crucial para mim poder escrever letra depois, pra frente. E como que foi essa transição do rap pra poesia? Porque aí, ok, você foi lá, mas aí houve essa transição? Você meio que abandonou e falou, não, agora é isso que eu quero? Tinha duas coisas que eu sentia cantando. A primeira era que o beat me travava, né? Tanto que... O beat é o ritmo. O ritmo, o ritmo. O instrumental me travava, porque eu queria falar algo mais em cima, dentro das estrofes e dos versos, mas tinha um tempo para aquilo acontecer. Então eu não podia nem ficar falando muito rápido para dar sentido àquilo, e eu me sentia travado, me sentia preso naquilo. E outra parada que eu sentia muito era que eu estava sendo escutado quando eu cantava, mas eu não estava sendo ouvido. E eu falei, eu preciso tirar o instrumental disso aqui. E aí quando o Rica me chamou, não vou me lembrar o ano porque eu sou péssimo com data, quando ele me chamou, ele falou, John, a gente está pensando em fazer uma parada no Vasco, está pensando em fazer uma parada de poesia, que eles tinham conversado com o Banks também, que já estava lá em São Paulo, a cena era muito grande, o Banks era muito forte nisso, né, saudade demais, e a gente começou a fazer aqui. E aí, a primeira vez que eu fiz isso sem o instrumental, eu falei, beleza, é isso. Porque aí a sensação de choque que eu queria passar com aquilo que eu estava falando, eu tinha conseguido. Então, foi a primeira vez que eu rompi disso, eu falei, beleza, eu não vou cantar nunca mais não, eu vou só declamar poesia. É o objetivo. Ô, Dê, eu não sei, você não teve oportunidade. E também no sarau, né, acontece aqui onde está sendo a gravação, né, então traz bastante lembrança, né? Sim. E demais. a primeira vez que eu vim no sarau marginal, eu vim como ouvinte, porque até então eu escrevi algumas coisas, mas sabe, nada... Quando eu vi o John... Foi um impacto, parecia que eu tinha levado uma porrada no estômago. Porque era tão forte, é uma coisa tão pulsante. Eu acho que você tinha um feedback de todo mundo, né? Porque era uma coisa assim. Tinha tipo, sim. Meu Deus do céu! Era que novo, é isso? né? Era novo essa parada. E teve até uma galera, muito engraçado, que a galera chegou pra mim, assim, nos primeiros, assim, saraus que a gente fez, né? A galera gostou muito do jeito, que é novo, né, de certa forma. Porque as pessoas que a gente estava acessando, a classe social de verdade que a gente estava acessando, não era a classe social que a gente estava acostumado a conversar. Era outras. Então, às vezes as pessoas tinham um contato ou outro com escutar o rap, mas não escutavam o que aquela letra dizia. Porque a levada te leva. A música é feita para isso, ela é para te levar. Você ouve, depois você vai entender a letra, se você quiser, mas ela vai te levando. Então, a primeira vez que eu fiz isso, depois de um tempo, aí um cara chegou em mim e falou, da hora, você faz teatro aonde? Eu falei, mas como assim? Não, se expressa muito bem, faz não sei o que. Eu falei, não, cara, é isso aí mesmo, eu não tenho nada, não faço teatro, não, é isso aí mesmo. Aí o cara ficou me olhando assim, aí acho que aí o cara percebeu que eu era maluco. Porque aí o cara viu que era uma parada muito, muito crua, assim, de dentro de mim, muito visceral. E eu tinha falado isso várias vezes, falei, eu não consigo expressar isso de outra forma. É a forma que vem. E aí quando começou o saraus, né, e depois eu comecei a me arriscar, me apresentar. E eu ficava pensando assim, e ele apresentou, eu falei, tomara que eu não vá depois do John, tomara que eu não vá, não me chama, não. Por quê? Porque ele era impacto, depois eu com a minha poesia humilde, né, aí tipo... E, puta, mano, é bom que a gente já faz isso, que eu falei, muito bom que você me chamou, que a gente nós fala de muita coisa que eu não tive oportunidade de falar no sarau, porque a gente não teve aquele contato direto, né, me deixava muito triste essa parada. Que aí, tipo assim, eu ia fazer uma poesia... E aí, o povo ficou, caralho, depois do John, não sei o que. Eu falava, não, mano, não é isso. Você tem que ficar para encerramento. Não é sobre isso. Organizadores, deixa o John para encerrar, que aí não Porra, tem... não era isso, pá, porque... Não, mas... Era tipo assim, a minha brisa de vir pro sarau era totalmente ao contrário. Porque aí eu tinha que falar aquilo tinha que sair da minha cabeça. É uma relação muito maluca mesmo, uma relação muito maluca. E aquilo tinha que sair de mim de alguma forma e saía daquela forma. Só que eu vinha pra me nutrir de outra parada. Eu tava conversando com a minha namorada esses dias falando exatamente de você. Porque quando você subia pra falar poesia, eu amava aquilo. Porque era uma parada que eu queria. Assim, eu queria me abastecer de outra aura que não fosse a que eu vivia 24 horas por dia na minha cabeça, na minha vida. Entendeu? E o sarau, quando começou a ter isso, começou a ser muito incisivo essa parte.
E teve até pessoas que chegou para conversar comigo, falou, não, eu acho que o sarau não é para mim, porque é uma outra pegada. Eu falei, não, a gente tá fazendo tudo errado, mano. E tinha gente que depois falava de amor, porque acho que era muito, não militante, mas era muito forte essas questões sociais. Muito. Só que aí, depois com o tempo, aí foi alguém já falando de amor. Sim. Aí foi, Mas sabe? tem vários estilos de Exato. poesia, vários estilos literários, e um não precisa desmerecer o Exatamente, outro. E um é bom também, o outro é bom também. Então, Exatamente. acho que tudo é válido. Um grito, necessidade de alma, na verdade, né? Então é enriquecedor quando a pessoa chega com outro tema, alguma outra coisa para falar. E a gente saiu agora, assim, né, desse processo de pandemia, de quarentena, de não poder fazer sarau, de não poder se reunir. E como que você faz para se expressar? Você tem usado a internet? Você faz sarau virtual? Você participou de algum? Então, hoje eu tenho uma relação mais delicada com a poesia, porque ela se manifesta realmente de uma forma muito esquisita comigo, de verdade mesmo. Assim, as palavras sempre... Quando eu me dei por escrever, e antes disso, quando eu não sabia lidar com esse tipo de sentimento, as palavras se debatem dentro de mim, de verdade. Elas se debatem dentro de mim e machuca pra caralho. E quando eu fui até demitido de uns trampos por causa disso. Eu não consigo parar, entendeu? Então, tipo assim, se eu tô na moto, aquilo me bate, eu preciso parar, eu preciso escrever, eu preciso estar, aonde eu estiver, eu preciso parar para escrever. Preciso colocar em algum lugar, aquilo precisa sair de dentro de mim, porque senão ela me mata, eu explodo, entendeu? Então, tipo assim, eu comecei a ter uma relação muito delicada com a poesia, principalmente também com o sarau, porque a gente fazia isso, começou a tomar uma forma gigantesca do que era, arrastou para outros lugares, e aquilo começou a me assustar de verdade. E aí eu passei por umas crises de depressão muito forte, 2016, 2017, tanto de serviço horrível que eu tinha, um trabalho horrível, acabou com o restinho que eu tinha de saúde mental, já não era muito bom e acabou com tudo. E eu tive uma sensação muito, muito foda, porque eu comecei aquilo como um protesto externo, né? Então aquilo era tudo que a quebrada tinha, tudo que eu tinha passado dentro de casa, as coisas que eu tinha presenciado, que eu tinha vivido. Então, isso saía daquela forma e eu falava. Era muito social. Mas a partir do momento que o sarau começou a tomar forma e eu comecei a cavucar aquilo de dentro de mim, eu falei muita coisa que eu não deveria. Muita coisa que eu não deveria. Como que, assim, você poderia só... se for confortável assim, pra você. É muita coisa muito pessoal, assim, sabe? Tipo, as paradas que veio. E não foi porque... Eu nunca sentei pra escrever. O Marcelino Freire fala uma parada muito enriquecedora que me fez cair na real. O escritor, o poeta, ele não para pra escrever. Ele tá escrevendo o tempo todo. A gente não senta pra escrever nada. Acontece na cabeça, né? No coração da gente e vai. E aí eu comecei a produzir certo tipo de poesia ali que... Não foi, assim, era o que era. Era a minha expressão, tava se debatendo dentro de mim aquilo, mas quando você põe isso pra fora pra alguém, os últimos sarau era um grito de socorro, mano. Tava pedindo socorro pros outros, entendeu? Então, a gente criou a parada cresceu tanto além do sarau, que as pessoas que rodeavam o sarau não entendiam o que a gente tava fazendo mais. Diferente dos 2 primeiros anos que a gente tava aqui dentro, que era mais íntimo, era mais ali dentro, era todo mundo, era mais orgânico, na verdade. Então, quando a parada começou a virar um rolê, esse bagulho começou a me destruir pra caralho, assim. Porque eu subia no palco e, mano, eu me matava lá em cima, de verdade mesmo, sabe? Era uma tentativa de morrer. E todo mundo batia a palma. Nossa, é muito foda. Eu falei, caralho. Entendeu? E você acha que não acessava, já não tava mais acessando? Não tava, cara. Tava tipo assim... tipo assim, ninguém nem... Sabe, tipo assim, é foda porque é difícil cobrar isso também de um público, porque o Brasil tem uma relação muito esquisita com a arte. É meio parnasiano, assim, é meio papel na mesa só, sabe? Ninguém liga que a pessoa que tá fazendo aquela arte ali é um ser humano, ela tá passando por muita coisa. Então, tipo assim, todo mundo tava olhando o hype que o sarau tava tendo, aquilo que eu fazia, pô, era muito foda, porque é enérgico, né? É vivo, é furioso, tem muito ódio naquilo. Eu tenho muito ódio dentro de mim, de muita coisa. Então aquilo saía, impactava as pessoas, mas ninguém perguntava se eu estava bem, entendeu? Ninguém chegava assim e falou, mano, você tá bem? Entendeu? Aquilo começou a me destruir, porque eu tenho uma relação com não ser escutado na vida muito forte. Então a primeira vez que eu tive isso com o sarau,
Eu falei, mano, tem alguém me ouvindo. Foi muito, muito, muito pesado pra mim alguém me ouvir. E aí eu falei, beleza, tem alguém me ouvindo. E aí quando chegou nesse patamar, eu falei, não tem ninguém me escutando. E aí eu me afundei de verdade. É porque eu tinha transformado minha própria dor num espetáculo, mano. É horrível fazer isso. Nossa, que profundo isso. Eu não tinha pensado nisso. Sobre essas muito questões. foda. É bonito, né? Mas é real, é dolorido. É, Bonito porque é dolorido. então, é isso mesmo. E faz sentido, porque também eu que sou... Claramente, não porque falta de humildade, que eu não sou tão... Assim, eu escrevo, mas, né? Eu percebi que, por exemplo, eu tinha fãs. Aí eu falei, nossa, mas por que eu tenho fã? Porque, assim, na verdade, eu tava falando aquilo que era de mim. Sim. E eu, quando eu comecei a fazer também, eu queria fazer uma pegada da diversidade. Porque tinha muito questão da periferia, do Sim, negro, e não sim. tinha. Eu falei, não, eu vou chegar, eu quero ser a bicha que vai lá e vai falar, Exatamente. olha, e é isso, e vamos... É isso, sabe? era uma Eu delícia lembro que uma isso. vez... Não, eu vou falar aqui, olha que vergonha, vai estar gravado. Uma vez eu lembrava que todo o sarau, ou quase sempre, colocavam referências de Caetano Veloso e de não sei o quê. Aí eu falei, então hoje aqui eu vim fazer uma poesia e vou pegar uma referência aqui também, que me construiu, né? E aí eu fiz uma poesia em cima. Aí eu comecei, pau que nasce torto. E comecei a fazer El-chan. Foi Todo mundo sensacional. olhando assim. Sensacional. Você lembra Foi disso? sensacional Aí todo isso. mundo ficou olhando, tipo... Demorou pro povo se ligar foi, que tava mas se foi ligar. uma referência pra toda uma geração. Vai falar que não. Sem dúvida. Nossa, Sem e aí dúvida. comecei assim, e tudo que é perfeito você pega pelo braço, mas não precisa pegar pelo braço, porque senão não é de verdade, porque nenhuma vez... Sabe umas coisas assim? Ai, que Aí eu fui legal. viajando... Foi uma releitura no Uma Tchan. releitura, eu falei, porque eu falei, gente, mas a minha referência é com o Padre Washington, não é o tipo o Gilberto Gil, não que eu não goste, mas eu Sim. não escutava Chico Buarque. Exatamente. Eu gostava Raça Negra e El-Chan, então o que eu vou fazer, gente? Exatamente. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente... me deu uma vontade de ir nesse sarau. Quando vai ter de novo? Né, por favor, tomara É. que, né? E acho que a gente poderia agora, né, escutar, será uma poesia? Aí eu- Não, eu eu queria que trouxe, você sim. falasse primeiro, porque foi assim. Quando eu falei pra ele, falei assim, então separa uma ou duas poesias. Ele falou, não, eu não quero ler. Eu falei, mano, como assim? Então, assim, por que assim, é esse processo de não ler, assim? Agora, o que é medo de ser invadido ou medo de expor? O que... Então, eu acho que não é um medo de expor. Eu peguei uma relação estranha com falar para as outras pessoas essa poesia. Tanto que tem o Jó que vinha no sarau também, o poeta Jó. Maravilhoso. E eu falo sempre pra ele, falo, mano, você vai me aturando aí, porque você é o único cara que me atura, ele lê tudo que eu escrevo. Eu falo, mano, você segura o BO aí, porque se eu morrer qualquer hora, só você tem os bagulhos que eu escrevi. Então você publica isso aí. E aí a gente sempre faz essa troca, mas é difícil, é meio assim, é um desconforto interno, mas não é algo relacionado a quem tá ouvindo. É a mim mesmo, sabe? E aí quando você pediu, eu falei, meu Deus, eu não posso falar não. Eu falei, Alice, vai ficar muito triste, mano, você falar não. Aí falou, não, uma só. Eu falei, não, beleza, então. Eu quase implorei, falando, não, olha. É porque eu Nossa. gosto. É que é admiração de verdade. Acho que você tá aqui não só porque assim, você é uma referência pra mim. Sim. Né? Então, eu falei, não, ele tem que ler, porque o mundo tem que ver ele. Não, dá demais. Tá, então vou ler uma, então. Tá vendo? Olha, psicólogo entra na mente. Entra na mente, Gente, ele invade, né? Invade. É bem curtinha, mas sem engasgar também, vocês perdoem. Eu, Não, porque faz muito imagina. tempo que eu não faço isso. Chama Clarice Me Contou Enquanto Estraguei o Café. Esse café desceu amargo, a cargo desse meu bom dia predileto. A úlcera me sobe, talvez sobre ontem, era a única maneira de fazer meu demônio ficar quieto. Apesar dessa relação conjunta, depois de 20 trago e 2 Dramin, enfim, eu alimento ele e ele se alimenta de mim. Evitei falar sobre coisas que Charles disse que o mundo não entenderia. Com 5 anos deveria ter aceitado que o fato de que canetas roubadas seriam profilaxia. Levei uma lista de autores em 5 livrarias e dos 15 nomes, 16 o gerente não conhecia. Demorei para entender Dostoiévski, estudei para prova e eu ainda colo. Estamos juntos hoje porque nossa nota só sai do subsolo. Me entorpeço e fico esperando a paz cair no colo, mas a existência é um espetáculo e eu faço meu show solo. Sente o cheiro dessa tarde. Tudo é pó, merda e marola, e minha paciência oscila de 90% a 10% igual bateria de Motorola. Cansei de tentar fazer o mundo entender o que é toda essa poesia. Geração Madre Teresa, aprender com a dor é o caralho, dá pra cá minha anestesia, porra.
Não é isso que algum lúcido diria? Todo mundo me olha do poço e ignora quem já me tacou na escadaria. A gente se fala outro dia e outra via, até que possa chegar quem chegou, até que a raiva possa transformar o que o amor já ignorou. Se for passado do passado, foda-se, a tontura já passou. Essa é a história de um menino que tinha medo de morrer e se matou. Assim como Clarice, eu falo do túmulo com certo medo do que se torne essa loucura. E no fundo eu sei que sem isso aqui não tem literatura. É só aqui que eu sou eu mesmo, onde só o papel me entende. Quando alguém descobrir como desliga, me ensina onde vende. Eu li a Isabel Allende, enquanto folhava Chaboté, viver parecia errado. Brochei com a vida muitas vezes e disse a ela que a gente estava condenado. Viver é como mexer racumim com leite condensado. Perdi o tesão, perdi a razão da canseira, eu sou mais um cansado. Lourenço, obrigado por tudo, tem sido bom vir te assistir. A sinopse parece bem menos confusa quando não fui eu que redigi. Caio hoje e amanhã levanto porque tenho gostado de cair. Tem 2 portas e uma janela, mas não tem como sair. Das tragédias que são comédias porque a dor também sorri. Declamei em muitos lugares, mas o sarau de verdade mora aqui dentro. Infelizmente, ninguém mais precisa ouvir. Ai, eu arrepio, gente. É muito bom isso. Não, é muito bom, assim. Ai, gente. E você tem seus textos publicados? Já pensou nisso? Já pensei. Eu já comecei, acho que umas 5 vezes eu comecei um livro. E aí, toda vez que eu começo um livro, eu penso, mano, eu acho que ninguém vai conseguir ler isso aqui. Porque tá se tornando mais difícil pra mim escrever agora também, porque essa insanidade toda me bate muito forte. Então, eu percebo que eu tenho escrito de uma forma... Eu tenho devagado muito dentro de mim para escrever também, mas eu tenho publicado bastante coisa. No meu Face eu publico muito conto, acho que eu tô indo muito mais por esse lado, que é mais legível, na verdade, né, do que a poesia. A poesia, às vezes, quando a pessoa lê, dependendo do estado que ela tá, ela não vai entender. Acho que poesia é muito isso também, né? Sim, é muito pessoal, né? Tanto a execução, né, sim. da poesia, quanto a compreensão de quem tá lendo. São situações muito específicas. E eu não sei você, mas quando eu vinha pro sarau, eu escrevia poesia pra ler. Pra eu falar, não pra ser lida. Porque aí é muito diferente. Muito diferente. Igual até a gente teve uma entrevista da semana passada. Não, que vai pra essa... Não, essa da semana passada, é que a gente tá gravando. A semana passada, e ela falou, ai, me manda essa poesia. Aí eu falei pra ela, não, eu vou te mandar o áudio de eu falando, porque não vai. Ela vai ler, não vai bater do mesmo jeito. Você tem essa também, assim? Tem, porque você tem você viu o que ele fez? Foi uma performance, não uma performance de atuar, mas é o que ele quer trazer, né? Sim. Sai desse jeito, é espontâneo. Às vezes tem um tema ou outro que ele sai com uma forma um pouco mais devagar, mas elas quase todas vão sempre assim. Aconteceu, tipo assim, das pessoas me escutar bastante, de ter referência também de outras pessoas de fora, de me escutar, falar poesia, e tipo assim, do retorno que veio pra mim eu tô lendo, escutando você falar. Eu falei, beleza, agora eu consegui atingir o estado mental que eu queria da pessoa ali. Só que, tipo assim, pra quem não conhece, se você for, sei lá, vou produzir um livro, vou vender esse livro, se a pessoa não te conhecer, ela acaba não conseguindo linkar com essa parada. E eu tive isso também. Mas para escrever, eu pensei muito nisso. Tem muita poesia que está escrita, que eu falo, não, essa poesia aqui ela tem que ser falada. Ela não pode ser lida. É difícil ler. Tanto também que as coisas que eu escrevi no começo do sarau também era gigante, né? Tinha 10 páginas de poesia. E era nesse ritmo. E vai, você nem respirava. Chega uma hora e falei, meu Deus, né? Foda, era muito grande, mas saía daquele jeito mesmo, assim. Eu me senti muito incomodado também quando vinham algumas pessoas de fora, que eram artistas que eu considerava muito. O cara olhava pra mim e falava, mano, você não pensou em diminuir isso aí, não? Eu falava, porra, cara. Caralho, você olha pro Van Gogh, alguém olhou pro Picasso e falou, tem como diminuir esse tom de amarelo? É arte, mano, saiu assim. Eu entendo o jeito que as pessoas falam, né? Porque aquilo pra ser ouvido num sarau e também o tempo, né? A pessoa vai ouvir, tem outra pessoa pra subir no palco, tem outra pessoa também pra falar, tem outra performance pra fazer. Mas era aquilo, eu não entendia nada de arte, eu só entendia daquilo que eu tava fazendo. Eu nem sabia que aquilo era arte. Pra mim era só uma válvula de escape, só tava saindo ali. Acho que essa é a arte mais genuína, né? Que o artista faz sem querer fazer a arte. E ela sai. E você fala no linguajar da quebrada mesmo, sim, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes quando você... Claro que é muito bom fazer curso, mas às vezes isso pode engessar e pode afastar, né? Muitas vezes. Afasta. Afastou gente também pela forma como eu falava. Até não me culpo por isso, mas assim, foi uma impressão que as pessoas tomou de mim também no sarau. Porque as pessoas olhavam, tipo, muita raiva naquilo, muito ódio naquilo, as pessoas meio que ficavam meio com receio de vir conversar, de ser uma pessoa muito amargurada. Mas não era isso, era arte, era aquilo ali. Eu acho que até ao contrário, se você conseguiu colocar aquele ódio, aquela amargura pra fora, já não tá mais dentro de você. Exatamente, entendeu?
O foda é que se reproduz muito, né? E fica saindo. Para. Mas você consegue falar de coisa fofinha? Consigo, das flores consigo. e do amorzinho? Muito É que o também. povo também quer a da pancada também, É, né? o povo quer dar pancada, né? É foda. É uma arte de choque, né, na verdade, né? Então, pô, ninguém tava acostumado muito com essa parada. Eu não sei se já chegou pra você, mas pra mim já chegou. De falar, não, mas a sua poesia é muito panfletária. Já chegou isso pra você? E o que você acha dessas... Me falaram como tom de crítica. Uhum. O que você acha pra você quando falam que sua poesia é panfletária? Você sabe o que é panfletário? Sim, Assim, sim, é aquela coisa militante, militante, né? aquela coisa de tipo... É. É como se não fosse arte. É. Quando falaram pra mim, assim. Então, assim, já chegou algumas paradas assim pra mim, assim, mas assim, não que eu ignorei, mas vindo de quem tava vindo, é gente que nunca deu bola pra gente, nunca deu bola quando a bala voou, nunca deu bola quando os caras foi preso, nunca deu bola quando a mãe de alguém chorava no portão esperando um cara voltar que já tinha morrido. Essas pessoas nunca foi lá dar textão pra mim, entendeu? Então, quando essas pessoas chegam e falam, mas você não tá sendo muito militante, eu falo, irmão, tô militando a vida, saca? Todo mundo ignorou a gente desde o dia que nasceu pra tudo. Aí agora que tá fazendo isso, agora que é isso, agora você quer me controlar? Entendeu? É isso. O povo chegar com uma parada... É porque, assim, afetou bastante e muita gente mesmo, a parada, o jeito com que a gente fazia poesia. Porque era um território muito novo pra gente como eu, e que não tinha ninguém fazendo assim aqui. Lá em São Paulo acontecia muito slam, né? Eles já tinham essa cultura. São Paulo, um polo para muita coisa. Mas aqui não. Então, é tipo assim, o jeito que essa poesia chegou nas pessoas, que estava acostumado a falar, desculpa, né? Igual o Olavo Bilac, porque, assim, nada contra o Olavo Bilac, mas uma arte mais insossa, certo? Não tinha aquele gosto, aquela parada. E, assim, tem uma... Pode falar que não, mas a maioria das pessoas que estão nesse meio também, meio intelectualizado, é um bando de cuzão também, desculpa a palavra. Né? Vamos combinar, né? É um bando de cuzão. Pra elogiar não vem, agora pra apontar o dedo, porra, né? Tem um rapper que chama em inglês que ele fala um bagulho muito foda. Os revolucionários morreu sem lavar louça. E é exatamente essa fita aí. Sabe, veio de gente que nunca deu a mínima pra nada. E aí quando a gente começou a falar de problemas que pra eles só virava TCC, aí, puta, você tá chatão, né? Fala, pô, parceiro, você tá fazendo isso aí, foi mó cota pra passar de ano. Entendeu? Né? Enfim. Exato. E quais são seus poetas preferidos, suas referências? Quem você leu muito e fala, não, esse aqui é... Então, eu tive uns pontos de ruptura, assim, na minha carreira de leitor, né? A primeira vez que eu, já vou aproveitar para falar dos livros também, que eu tive o contato com alguém que escreveu foi com o Paulo Coelho. E eu peguei... Você já tá fazendo errado, porque os críticos vão falar que como Paulo Coelho não é Paulo arte. Coelho? Né? A Dê é amiga íntima do Paulo Coelho. Sou fã número 1 do Paulo Coelho. Eu vi o Ferrez fazendo uma vez, quando ele veio aqui em Rio Preto, ele deu uma engraçada assim com o bagulho, falou, poderia falar Paulo Coelho pra vocês, mas não vou falar não. Acho que foi alguma coisa mais ou menos assim, sabe? Os caras meio que tem umas piadas internas com o Paulo Coelho. Eu falo, mas caralho, do que esses caras estão falando que eu não sei, mano? Acho que eles têm a parada muito de encarar o Paulo Coelho como autoajuda, né? Mas, mano, dependendo do momento que aquilo chega pra pessoa, pra mim foi importante pra caramba, porque quando eu tava na escola... Se ajudou, isso que importa. Porra. E a literatura, né? Pô, tem um monte de livro de coach aí, geral tá adorando, ninguém tá falando nada. Entendeu? Paulo Coelho, pelo menos, é literatura. Eu acho que o popular sofre muito preconceito, né? Por o Paulo Coelho ser assim, uma leitura fácil, de fácil entendimento, de fácil compreensão, exatamente. Ele sofre esse preconceito, mas na verdade é o que eu acho mais bonito na obra dele. É gostoso, você consegue sentar e ler e se desligar. E a gente que tem uma cultura um pouco maior, que tem uma carga literária um pouco maior, a gente consegue ver todas as referências ali, Sim. as intertextualidades que talvez a pessoa comum ali pode não entender, mas ela vai saber do que ele está falando. Exatamente. E assim, todo erudito já foi popular um dia. O Machado de Assis era popular na época dele. Hoje ele é um clássico, mas ele já foi um autor popular de folhetim. Exatamente. Ser publicado no jornal ali, entendeu? Exatamente. Então, acho que não tem cabimento preconceito com arte, né? Porque a arte, qualquer forma de expressão é arte. Então, acho que é o complexo de vira-lata do brasileiro mesmo, totalmente. Essa perseguição a ele. É uma perseguição sem Que sem deveria noção, ser né? exaltado, que lá no mundo ele é super premiado, ele é conceituado, considerado. Os gringos amam o Paulo Coelho e a gente fica, mas Paulo Coelho, por favor. O brasileiro também, provavelmente na gringa tem disso também, mas o brasileiro tem uma parada de ser muito preconceituoso com muito tipo de literatura, sem entender.
tem literatura pra todo mundo ler, tudo, entendeu? Então, tipo assim, é meio místico, não sei o quê. Porra, e daí, velho? Tem um monte de coisa aí. Mas, galera, tem um monte de imbecil escrevendo livro, que virou marketing de youtuber pra todo lado, pra nós não citar nome. Mas, porra, os imbecil também escrevem, então tem literatura pra todo lado. E toda literatura é válida, porque que nem esses youtubers aí que escrevem para os jovens, se o jovem chegar até os livros por conta do YouTube, ele já fez um excelente trabalho. E outra, é um caminho menos perigoso que ler Paulo Coelho ainda, porque o Paulo Coelho ele tem um direcionamento, tanto social e político, que consideraríamos saudável em tempos como hoje, entendeu? E direto, saca? Porque tem uma porrada de gente escrevendo um monte de coisa ali, que você pega, você lê. É aquela porta de entrada. Mas foi o que eu falei pro cara esses dias. Mano, ninguém entra na porta da delegacia e sai na escola, sabe? Tem portas e portas. E nem sempre a porta que vai servir de porta vai servir de porta pra você ir pra um lugar bom. Então, tipo assim, às vezes tem alguns tipos de leitura que não vão te arrastar só pelo que tá escrito ali. Vai arrastar pela cabeça do cara que escreveu. E às vezes o cara que escreveu é um puta de um cuzão. E a pessoa vai ser direcionada para aquilo, porque vira uma referência para elas. Mein Kampf do Hitler é muito bem escrito. Vai seguir. Entendeu? É foda pra caralho. E Paulo Coelho foi importante pra mim nessa parte, porque eu fui uma criança que eu sempre me senti muito burra dentro da escola. Burro demais, assim. Nossa, que eu via as matérias e falava, meu Deus do céu. E eu, assim, eu sempre tinha muito medo de decepcionar minha mãe, porque minha mãe fez um corre monstro pra mim poder estudar, pra me tirar daquilo que a rua tinha. E eu falei, não posso decepcionar minha mãe. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso também. Mas quando eu peguei o Paulo Coelho assim, na escola, eu peguei o Alquimista. Eu tava muito surrado. Isso só me chamou a atenção porque era muito fininho. Eu falei, deixa eu ver se tem desenho também, né? Pra ver. Porque o livro da Turma dos Tigres, que se eu não me engano era da editora Ática, eu acho, ele vinha com uns negocinhos assim que você colocava no meio do livro e tinha uns... Hoje eu penso, meu Deus, que livro fantástico. E eu ignorava aquilo, mas eu queria aquele. Né? E aí um cara tinha pegado esse livro do Turma dos Tigres e eu fiquei olhando o livro do Paulo Coelho lá há muito tempo em cima da mesa. Porque todo mundo passou por ele, né? Tipo, todo mundo chegava, pegava um livro e a cara era ler esse livro e depois falar alguma coisa sobre ele. Aí eu vi esse livro lá, tinha outros livros também, falei, beleza, vou pegar o Paulo Coelho. Eu sentei pra ler, li ele assim, acho que uns 2 dias eu li, eu nunca tinha lido nada na minha vida assim. Eu li um negócio em 2 dias, eu terminei e a parada com o sentido, né? Lógico, é velho, mas não vai dar spoiler, né? A parada do significado do livro, aquilo fez um puta sentido pra mim. Eu falei, meu Deus. Eu me senti assim... Um inteligente. Falei, nossa, o pai tá bravo agora. Falei, agora o pai tá online agora. E aí eu me senti... Eu falei, caralho, eu entendi. Aí, esse foi o primeiro estalo, assim. Depois demorou mais um tempo pra mim pegar outro livro de novo. Mas o Paulo Coelho foi esse primeiro pontapé aí. Por isso que eu falei, mano, vou entrar agora numa classe de gente que tá lendo, tô vendo que os caras tá falando mal do maluco, vou falar mal do cara. Eu falei, que isso? E outra, a atitude que ele teve lá quando falaram sobre os livros pirata dele foi sensacional. Ninguém tem culpa fazer isso, não. Ah, mas você não liga que teus livros tá sendo pirateado? Falou, o cara não tem dinheiro pra comprar, mas se ele estiver lendo é isso aí. Quando ele gostar, ele compra. E poucas. Exatamente. Entendeu? Ele fez, atualmente, né? O que ele fez? Que ele patrocinou um evento lá que até a gente comentou. Um evento de música lá na Bahia, no Capão, Festival de Jazz do Capão, não entrou na Lei Rouanet, porque a página do evento já tinha falado fora Bolsonaro, então a Lei Rouanet tirou. E aí o Paulo Coelho percebeu, né, que eles sofreram censura e bancou o festival. Bancou o festival inteiro. Ele poderia fazer isso? Ele não precisava fazer isso, né? Então, bravo demais, muito... é isso, velho. Então isso é militância, né? Isso é resistência. Isso que ele fez é como a gente que vai pra rua, que vai distribuir panfleto, sabe? É fazer política também. Exatamente. Ele tá numa situação melhor de poder. Eu não posso financiar um festival de música, mas se ele pode, ele faz, nossa, é muito louvável da parte dele, né? É bom ver isso, porque tem uma penca de artista aí militando muita coisa, velho, que não faz porra nenhuma. E até a gente falou, né, numa live, eu falei, cadê esses pseudo-intelectuais que agora pra elogiar o Paulo Coelho, né? Porque na hora de meter o pau, todo mundo mete. Mas na hora de elogiar, o cara foi lá e exatamente. Né? E um cara que foi sempre aberto pra falar sobre o Bolsonaro, sobre o perigo da parada, até, tipo assim, tirando os próprios leitores que eram fãs do atual presidente, falaram, não, vocês estão chapados, entendeu? Então, é corajoso, pra não dizer o mínimo, e é o cara que ele é, velho, entendeu? Dá pra ser poeta e apoiar o Bolsonaro? Não dá, pelo amor de Deus, né? Ser poeta e apoiar o Bolsonaro é contra tudo que existe de arte, de cultura, de pensamento no mundo. Porque pra ser poeta você precisa sentir.
Falar de poesia pra um sociopata é difícil, né? É difícil. Mas o pior que eu conheço, viu? Então, acontece uma parada. Nossa, mano, o sarau urbano teve muito disso. Você acredita que foi uma das rupturas do sarau urbano isso? Tipo assim, gente que chegava, ficou muitos anos aqui, que a gente fazia, e lá, quando começou daquela deslizada, começou daquela polarizada cabulosa, uma galera assim, fã. E assim, até gente de quebrada mesmo. Eu falei, meu parceiro, a porra do baseado aceso, você tá maluco? Entendeu? Não, mas é surreal, né? Surreal. E tipo assim, mas é uma tomografia no brasileiro, entendeu? Porque ele revela um estado de psicológico da população muito forte, com a falta de noção da realidade. Muito forte. Exatamente. Entendeu? Porque para uma pessoa que vem do bairro pobre, mano, sabe? Que soltava a pipa junto comigo, que corria da polícia sem motivo nenhum, que via a porra toda acontecendo, a dificuldade de todo mundo. Ver um cara falando que é isso aí mesmo que tem que matar, é olhar pro bairro inteiro, olhar pras pessoas, olhar pra mim, olhar pro caroço, olhar pros caras que conseguiu vencer de alguma forma e ainda tá vivo e falar, mano, vocês deviam ter sido morto. Entendeu? É tipo assim, num dia o cara bater palma e falar, mano, que poesia foda. No outro cara colocar uma foto do Bolsonaro no perfil, falou, não, o que Nossa, tá... é muito... É falta de consciência de classe, né, antes de tudo. É um bagulho muito mal. Mas sabe o que acontece também? As pessoas que tinham consciência de classe e tinham ferramentas para falar sobre consciência de classe, não tinha coragem suficiente para falar com outras pessoas sobre consciência de classe. Enfrentar, né? E quando vinha falar sobre consciência de classe, queria que essas pessoas... Mano, pelo amor de Deus, né? A pessoa tá há 50 anos... Minha mãe tá há 50 anos trampando, ripando de faxineira, de diarista. Você vai chegar pra minha mãe e falar pra ela ler Thomas Hobbes? Você vai chegar pra minha mãe e falar, ó, você precisa ler esse livro do Tio aqui. Você vai chegar pra minha mãe e falar, ó, você precisa ler Marx. Não é assim que a porra funciona, velho. As pessoas estão muito distantes da ideia central e fundamental do que deveria ser esse contexto social. E quem abraça esse povo é quem fala mais simples. E quem fala mais simples é os imbecil, mano. Não tem como competir com os caras. É verdade. E às vezes a igreja, né, que aí vai ocupando esse espaço. Aí esse povo mais assistencialista, né? Exatamente. Fica... Sim, não falando que todo religioso ou assistencialista tem essa ideia, mas é mais simples, é um diálogo que pega muito, entendeu? A gente tem que aprender com eles, né? Claro. Não assim o discurso, mas a forma de fazer, a forma de falar. acessar. A forma de falar, não, claro. Os cara invadiu uma área que ficou desocupada, velho. Mentalmente, assim, ó. Porque não tinha ninguém conversando com essa galera, velho. Ninguém tava nem aí pra essa galera. Entendeu? Só tava conversando com essa galera quando precisava fazer dessa galera um panfleto. Aí vinha. Quando precisava desenhar um personagem, aí vinha. Claro que chegou um cara falando que ia mudar tudo, que era isso aí mesmo, que era contra todo mundo, os caras abraçou. Entendeu? Tinha uma vaga aberta ali. O cara não entrou do nada. O tiozão do pavê. Exato. Não, é complicado, né? Era um cara que ninguém escutava, que ninguém dava bola, velho. Você tinha consciência e falava, mano, é impossível isso acontecer. Não foi possível. Mostrou pra gente que o Brasil tá numa mão. Mas é o que você falou, é uma área desocupada que foi ocupada. Foi ocupada. Né? E aí, ainda para ajudar, tem a questão da educação, né? Que não há uma valorização, né? Não há, Sim. A gente percebe que não há um investimento, um incentivo para fazer a pessoa pensar. Não. Puta, isso aí é muito difícil pra caramba mesmo. Nossa, pra caralho. A questão da educação é a mais delicada, na verdade. Vai demorar muitos anos para as pessoas se pá cair na real. Acho que o Brasil precisa de uma estrutura de educação que não seja só abrangente para todo mundo, mas que ensine as pessoas, primeiro de tudo, a se entender como gente. Certo? Porque da onde gente que igual eu vem, passa a vida inteira tentando provar que existe, mano. A vida inteira tentando provar que existe. Não tem tempo pra pensar em quem é o melhor candidato e que isso é nocivo. Não. A gente não tem tempo pra nada. Qualquer um que fala que vai proteger, que vai dar isso, que vai dar aquilo, é esse. Sabe? E o pior de tudo é que a vala tava tão grande, esse buraco tava tão grande, que mesmo um cara falando que ia dar e matar ao mesmo tempo, fazia um puta sentido pra todo mundo. Nossa, que... Sabe? Ninguém tava escutando, mano. Beirava assim, ó, um surto psiquiátrico no Brasil. Entendeu? De ver as pessoas Mas você conversando acha que sobre ainda isso. não estão escutando? Ou você acha que ainda tem chance disso se prolongar Não, por mais 4 anos? Não, quem entendeu, entendeu. Que é o pessoal do, né? Que é o Uber que você pegou que tá falando, não, eu votei no outro cara, você tá maluco, eu não fiz isso não. Você entendeu? Já tem vergonha de falar que votou em Bolsonaro. É Já os não caras tem que mais aquele orgulho. É os caras que pulou fora. Quem continua é porque pensa igual maluco.
Gente, deixa eu só contar. Aconteceu isso no sábado. Eu tava num grupo de amigos e duas amigas que eu fiquei muito triste que votou no Bolsonaro, né? E uma é lésbica, né? E ela votou no Bolsonaro. Aí a irmã dela falou assim, tava no bar, ela, você votou no Bolsonaro? Fala baixo, pelo amor de Deus. Eu ri muito. Nossa, você quer me ferrar? Eu falei, Eu ri muito. Tipo, ela ficou desesperada, tipo... Bate na bunda, né? Deixa eu só explicar que o John mencionou a história do Uber que a gente estava conversando antes, que eu verdade. peguei um Uber e ele era bolsonarista. Assim, na verdade ele era antipetista, começou a falar mal do PT. Eu falei, não fala mal do PT não, que eu sou petista. E ele, não, eu não tenho nada contra o PT, que não sei o quê. Aí a gente começou uma discussão política. Aí eu falei assim, mas você é bolsonarista. Ele falou, não, eu votei no Amoedo. Tipo assim, eu acho que se a eleição fosse hoje, o Amoedo teria tido 80 milhões de votos, porque todo mundo hoje votou no Amoedo, ninguém fala que votou no Bolsonaro mais. Eu acho que nem o sistema em si tinha tanta consciência que o cara ia ser maluco, assim. Eu acho que também, eu acho que foi um erro. Tanto é que o STF que prendeu o Lula foi o mesmo STF que soltou o Lula e devolveu os direitos políticos pro Lula. Meu filho, entra aí agora. Voltar e tirar essa coisa daí, porque eles viram que deu merda. Eles falaram, não, o cara, a gente vai levando o cara, mas aí viram que o cara foi um total fracasso. Não, um fiasco. O Brasil é um cassino, velho. E a banca quebrou dessa vez, tá ligado? Dessa vez a banca foi se fudeu. feio, né? Exatamente. Nossa, porque a vergonha não só nacionalmente, como internacionalmente. Nossa a gente tá sendo chacota no mundo inteiro, né? Que fase, Brasil. Você vai pro Brasil, você tem que aprender a falar espanhol. Se for pro outro país, você fala espanhol. Fala, não, sou dali da América Latina ali, já falo espanhol com os caras não verem que você é daqui. Porque, mano, dá vergonha. Dá vergonha de se representar por um cara desse. E isso dá um monte de poesia, né? De protesto. Porque aí, nossa, Dá pra caralho. Dá pra caralho. Mas também, olha que merda. Dentro, os intelectual em si, principalmente os da esquerda, porque a de direita tá preocupada em lamber bota de milico, os da esquerda estão preocupados tanto em criar uma militância dentro do ego deles, que isso também virou um protesto pros caras, você acredita? De fazer, tipo assim, a gente tá fazendo um sarau aqui, a gente tá protestando sobre essa ordem fascista que tá sendo imposta pra gente. Aí os caras falam, mas em vez de mudar o mundo, você está fazendo sarau de poesia. Mas Nossa, através da poesia que a gente vai mudar o mundo, cara. Cara, você quer que nós dá tiro? O que você quer que a gente faça? Guerra civil? O que você quer que a gente faça, mano? E isso também é uma forma de reivindicar, Claro. né? Porque uns preferem ir pra rua, Claro. outros preferem através da arte, outros preferem... Então, eu acho assim que é aquela coisa de a gente sempre querer menosprezar o outro, né? Sim, e... É complicado Tira isso. como se, sei lá, se algum moleque falando sobre isso de alguma forma, fosse, nem de mim, mas de outros moleques que eu vi já acontecendo isso, que o cara fala uma parada contra o Bolsonaro, assim, ou alguma coisa muito incisiva nessa parte mais social, e a pessoa olhar e falar, nada a ver, mano, o maluco tá falando. Vocês enchem o saco quando é pra falar. Porque o pobre não fala, só quer fazer churrasco e é isso, não liga mais pra nada. Quando o cara liga, vocês querem falar mal do cara, pô? Que porra é essa? Entendeu? É muito egocêntrico, muito O egocêntrico. ser humano é complexo, né? Não dá pra entender. assim. Porque cada vez que surgir alguma coisa que seja contra alguma coisa, os caras falam, pô, mas vocês podiam estar fazendo isso, né, em vez disso aí. Toda vez. Toda vez. Nunca vai estar bom. Sempre vai estar fazendo alguma coisa. Uma outra questão, você acha que é possível, né? A gente tá falando de educação, tudo. Você acha que dá pra ser um bom poeta sem ser um bom leitor de livros? Porque assim, eu vejo que muitas, não querendo desmerecer, né? Mas eu vejo que muitas pessoas que não têm o hábito de ler, não têm esse histórico e, tipo, dá pra simplesmente falar sem uma base? Tentar ser o mais claro possível, porque o bagulho debate aqui dentro, você sabe, né? Dá pra ser poesia. Poesia dá pra ser. Poeta não. Poeta não. Porque o poeta exige que você transforme esse sentimento em palavra. E a palavra está nos livros. Você tem que conhecer a palavra para poder... Eu falo isso para todo mundo, a palavra está nos livros. Desde quando eu era muito moleque, que essas paradas se debatem muito dentro de mim, não tinha para onde sair, porque tava ali, a única forma que eu tinha como colocar isso era em palavra, mas não conhecia palavra nenhuma. Então, sem ler, é impossível ser poeta. Entendeu? Mas também eu acho que é uma parte que a educação não vai fazer tão cedo também. Muito diferente. A educação não é voltada, né, para conscientizar o aluno. E é isso aí, é disso que fala o Paulo Freire, que é tão criticado pela direita, que é justamente isso. O aluno, para aprender, ele tem que aprender junto quem ele é, a consciência de onde ele está, de onde ele vem e para onde ele pode ir.
E é isso que os caras ficam pistola, né? Porque ensina a criança a pensar. Sabe a parada que o povo bate muita nave assim com o Paulo Freire? Um medo que eu já vi pessoalmente conversando com algumas pessoas de alguns lugares, até escola que eu fui fazer poesia, de pessoas assim, de direita mesmo, burguesa, e você contra o Paulo Freire, assim, num sistema de educação que falou, mano, você tá perdidão no rolê. Mas assim, as pessoas... Sabe qual que é o medo real dessas pessoas? Que o filho da faxineira se torne arquiteto e não pedreiro, mano. Os caras têm medo de perder mão de obra. Sabe? Real. Mano, e é, tipo assim, assustador essa parada. Assustador, porque é um cabresto de educação, sabe? Tipo, tanto assim, pra gente que já foi fazer muita poesia em escola pública e em escola particular, é óbvio que eles estão treinando um pra ser o funcionário e o outro pra ser o patrão. É óbvio. É nítido. Só não enxerga que não tá na tua cara, entendeu? Tanto quando a gente chegava no ensino particular, que a gente achava que ia ser um bagulho, mas eram os que era mais bombado. A gente ficava o tempo inteiro na escola, conversava com todo mundo queria saber. O Pedro levava o livrinho da molecada feito na Fundação Casa, todo mundo ficava rico querendo saber aquilo. Na quebrada, não. Entendeu? Nós tava fazendo um desserviço pro povo ali. Chegava, caralho, parceiro. E isso da própria escola. Tipo assim, de estar fazendo, a molecada tá curtindo, às vezes tá fazendo uma batalha de rima, tá colocando poesia no meio, tá fazendo uma parada toda. E assim, a direção da escola falou, ó, acabou o tempo. E por que você acha que é essa diferença, assim, esse contraste? É que a escola pública, o povo já tem que fazer seus corres, é uma outra dinâmica. É. A escola pública é uma máquina de moer aluno, velho. Como a sociedade é uma máquina de moer gente. Então, tipo assim, vai massacrando tua cabeça de uma forma tão forte que você não tem tempo pra pensar naquilo. Eu só queria dormir, não queria fazer nada na escola, não. Ixi, nunca fiz nada, assim. Poucos os professores que eu lembro que me falou alguma coisa ou chegou pra conversar comigo de alguma coisa, só depois de muito tempo parado em frente a um caderno, assim, tentando estudar física. Do nada, porque eu amo o Carl Sagan e eu precisava entender alguma coisa de física. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu perdi aquilo, entendeu? Não acredito. Mas assim, pensando, não fui eu que perdi aquilo. Eu fui tirado daquilo. Eu fui tirado. A primeira vez que eu consegui ler Machado de Assis, depois de muitos anos, jogando Dom Casmurro longe, porque a escola empurrava a goela abaixo, né? A primeira vez que eu li Dom Casmurro, a sensação que eu tive, eu sentei no sofá e eu falei, eu não acredito que alguém tirou isso de mim. Entendeu? Não acredito que alguém tirou isso de mim. Eu fiquei com essa sensação de perda na minha vida, porque eu falei, caralho, isso aqui foi tirado de mim. E é um projeto, né? É um projeto para deseducar o povo. Porque pessoas mal informadas elegem qualquer pessoa que ela for direcionada. Acredita em qualquer notícia fake, Quando você perde a razão, quando você perde o poder de questionar o que alguém está dizendo para você, você perdeu o poder sobre si mesmo. Entendeu? Você não questiona mais nada. É um projeto, né? É um projeto. A falta de educação é um projeto, realmente. E você, agora eu não sei se poderia falar que você é um microempresário hoje em sou dia. Microempresário Você é um hoje. microempresário. E, gente, é muito difícil arranjar horário com ele. Porque ele primeiro ele negou, falou que não vinha, porque ele trabalha, né, você trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite. Pai tá patrão agora. Né, agora o jogo virou, a sociedade aceita, né? Aceita. Mas como que é, assim, como que faz pra você não se perder nesse sistema capitalista? Que a gente tem que, né, atrás do corre, pra você dar conta de você não perder esse eu poeta. Cara, pra falar a verdade, tipo assim, às vezes funciona como uma máquina também dentro de você, porque é tudo muito cansado, é tudo muito explícito. A condição social fica muito explícita. Quando você vende, por exemplo, um PC muito caro pra alguém, você vende algo muito caro pra alguém, e outra pessoa vem comprar um negócio, mas que é um bagulho baratinho pra comprar, entendeu? Dói pra caralho também. Então, tipo assim, ter consciência social e participar desse moio que é o capitalismo é complicado pra caramba. Você vende computadores? Vende, faz reparo e tal. Já dá o endereço aí, já fala qual que é o nome, já Divulga aproveita e aí faz. sua marca. Ideal Informática, SJRP lá no Instagram, lá tá endereço, tá tudo. Lá tem todo o trabalho que a gente faz e, modéstia à parte, eu sou a melhor pessoa no que eu faço. Ó, Ideal Informática, gente, então vai lá, ó. Vai que, lá, ó, vem com a gente que é sucesso. E ainda pede um poema, assim, olha, nós já Nossa, quer, você já quer, vamos já bem mercantilizar. dentro da máquina, fala pra pôr dentro da máquina. Ô, John, você já fez poesia pra sua namorada? Não consigo. Não consigo. Por quê? Não consigo. Porque eu não sei. E ela já até me Ela cobrou. cobra? Ela já até me cobrou eu essa cobraria, você parada. não cobraria. Ah, você faz. Ela já até me cobrou isso, assim. Mas acho que hoje ela entende um pouco a minha situação também. Tem muita coisa... acho que eu sou muito lotado de muito sentimento ruim, entendeu? Eu não consegui
expurgar isso de uma forma. Não consegui exorcizar isso. Eu não sei se eu vou conseguir exorcizar. E aí, toda vez que eu tentava falar de amor, nossa, eu falhava miseravelmente. Uma porque, pra mim, poeta não senta pra escrever. Né? Eu não conseguia sentar pra escrever nada. Forçar aquilo pra sair. E assim, vinha essa sensação de amar algo, de estar apaixonado por algo, mas eu não conseguia transportar aquilo pra dentro do papel. Acho que é muito sujo dentro da gente, eu acho. Entendeu? Você é uma pessoa que você acha que não foi amado? Olha, eu já quero fazer uma sessão de psicanálise, mas não, assim. Não, porque às vezes é muito difícil, né? Às vezes esse amor... A vida nos engole tanto, e quando a gente vê, não teve nem nada que veio fazer um carinho, sabe? Você acha que é isso mesmo? Como totalmente, totalmente. A gente não se sente, e não é só comigo não. Hoje, com a consciência de muita coisa, olhando para as pessoas que eu cresci junto, as pessoas que cresceram comigo, que ficaram aqui, é muito nítido isso. Essa relação com o desamor é muito forte, com o descaso, com o desapego. Porque até um bagulho na poesia que eu escrevi, tudo que a gente entende sobre de amor, a gente escutou em alguma música ou viu em algum filme. Isso é tudo que a gente entende de amor. Tanto que até as pessoas na parada... O amor também é uma parada muito, muito subjetiva, né? Ela vai muito de como você é ser amado. Pra ser sincero com você, depois de muito tempo caindo na real sobre certas circunstâncias, que eu tenho uma relação muito forte com a minha mãe, é aquilo que eu sinto de amor. Eu acho que é a única coisa pura demais na minha vida, assim, que eu falo, não, isso foi amor. Minha mãe que me ensinou a escrever, mano. Minha mãe só tenta a quarta série, entendeu? Ela que me ensinou a escrever, a ler, ela chegava do trampo, tudo sujo ali, fazendo faxina na casa dos outros, eu era muito pequeno, ia junto também. Então, isso é amor pra mim. Minha mãe ter ido só até a quarta série e ter me ensinado a escrever. Acho que essa é a prova de amor da minha vida. Né? A gente já é fã da sua mãe, tá? Próxima vez a gente vai entrevistar... Como chama sua mãe? Sueli. A gente vai entrevistar a dona Sueli também a próxima vez, né? Minha mãe é brava de verdade, minha mãe é foda. Né? E você chora? Ixi, muito. Você chora? Muito. Tudo te faz chorar? Não tudo, assim. Eu tenho crises, né? Às vezes me dá crises assim, eu choro bastante. Vixe, pra caralho. Principalmente depois delicado para falar assim, mas em 2016, 2017 eu tive uma tentativa de me matar e depois dessa parada eu perdi completamente eu mesmo, não consegui recuperar o cara que eu era. E isso culminou muito também com o bagulho que a gente já fazia muito enérgico, que era o sarau. O sarau depois começou a tomar um espaço, começou a virar um rolê muito forte, eu acabei me perdendo muito nisso, entendeu? Me prejudicou pra caralho também. Então, depois dessas experiências comigo, assim, eu tive muita crise. Muita crise. É importante falar, né? Porque muitas vezes muita gente que vê de fora fala, nossa, o cara é uma fortaleza, né? Olha a potência, né? Tanto que, na última vez que a gente tentou fazer um sarau, veio pouquinha gente e tal, foi aqui no Vasco, né? Foi a última vez que a gente tentou fazer, que aí deu pouco poeta. Veio eu, o Jóio, acho que mais umas 2 pessoas fizeram poesia. E aí a Lu e o Rica falaram, não, vamos sentar, trocar uma ideia, né? A gente pôde sentar no palco ali, eu e o Jó, pra falar um pouco com a galera que tava lá. E foi a primeira vez que eu explanei esse problema, assim, de falar que eu não conseguiria mais fazer sarau, né? O Rica ficou decepcionado, na época, né? Porque eu sentia que os caras faziam aquela parada ali muito por causa do que a gente começou a fazer junto, né? Transformou isso. E aí eu falei aquilo, explanei pra caralho, e depois no final a Mariana, uma mina que sempre escutava, veio me dar um abraço e pá, o bagulho. Esse bagulho foi tão forte pra mim que foi mais importante do que conhecer todos os artistas que eu considerava pra caralho. Porque aquilo foi tão humano pra mim, foi tão bom, sabe? Porque eu fazia um tempo já que eu tava sentindo que eu tava falando pra um monte de pessoa, um monte de parede com o ouvido, velho. E que batia a palma. Né? Tem uma parada que eu tinha escrito também, que eu tinha falado num verso, que é a vida é uma plateia de sarau, ela bate palma e vira as costas. Nossa, que forte. Legal, Entendeu? E é foda. É bem isso mesmo. Hoje, por exemplo, quando a pandemia passar, se talvez o sarau voltar, você acha que talvez não é mais a sua... Não. Assim, foi o que eu falei, o Rica, quando ele foi fazer o bagulho online, ele me chamou, eu expliquei pra ele a situação certinha, né? Eu falei, mano, realmente, eu tô passando por muito problema,
não consigo fazer isso mais e tal. Mas assim, eu falo isso agora, não sei como é que vai estar minha cabeça depois, não sei se eu vou conseguir superar um pouco isso, a necessidade de falar. Porque eu sei também que tem gente que tem necessidade de ouvir. Por isso que às vezes eu gravo, às vezes algumas, posto. E tem gente que tem necessidade de ouvir. E é um link muito forte com essas pessoas também, porque eu conheço gente do outro lado do Brasil, o cara fissurado em farinha, e o cara ficava comigo conversando a noite inteira, o cara naquela fissura do caralho. É difícil pra caralho conversar com gente assim. Às vezes a pessoa até é a ponto de fazer uma merda, e a pessoa tem esse link com a arte que você produz. É foda desamparar essas pessoas, né? E essas pessoas também se vê um pouco nos problemas que você tem, sente que elas também se sentem que estão falando também sobre coisas que elas passam. É importante continuar também. Entendeu? Eu, assim, eu sei que eu não sou, né, muito, mas assim, eu acho que o convite pra te chamar é porque, particularmente, eu senti muita falta de você. Sim. De verdade, sabe? Porque quando eu vim Ele aí... é a alma do sarau. Assim, é porque... Não, tem você, tem o Jô, Sim. tem o Breno, que eu gosto, Sim. tem a Ana, que eu gosto, mas... Sabe aquela coisa? Eu falei, não, gente, o mundo tem que saber, sabe aquela coisa? Porque talvez o que você sentiu, você quer que o mundo sinta? Exatamente. Eu tenho certeza que a Dê também já tá com vontade, né? Ah, eu Ela fala, eu queria É. pro sarau. Ou seja, é isso, né? Eu acho que... E era essa sensação mesmo, tipo assim, é crescer tomando tapa e eu falo, não, agora todo mundo vai ter que sentir esse tapa também. E aí era isso, acho que é muito, pesa muito, porque todo mundo tá acostumado com uma ideia de poesia que era muito romântica, ultra romântica, né? Então, tipo assim, era o relacionamento, era aquela parada do coração. Essas poesias que são protestos internos existiam muito. Augusto dos Anjos, que é um dos poetas que eu mais gosto Eu adoro no Brasil. Aquilo é fora de base. Tipo assim, é um cara que não foi hypado, não teve hype nenhum, não foi muito, muito popular na época dele também. Mas é uma poesia que fala com a alma, fala com a morte, é muito rico essa parada. E as pessoas estavam acostumadas a uma ideia de poesia que foi apresentada na escola, que era uma parada que, puta, lá vem esse cara falar daquela mina que tá lá lonjão, entendeu? Só depois de muito tempo que a Quebrada vai ouvir o Emicida cantar, que a Quebrada vai ouvir a Fernanda Montenegro recitando Esmalha, que é Alfonso Guimarães, que aí ela se pava que é na real. Exatamente, né? E o que você falaria pros poetas que estão começando, ou tá vendo essa, sabe? Tá borbulhando, assim, você que já tem um conteúdo, tem um histórico, assim, e essas pessoas, sabe? Que aquele gás que acho que a gente tinha e agora, né? O que você falaria? Ó, olhando pra essa câmera, a pessoa tá lá do outro lado, assim, tá te vendo. O que você falaria pra ela? Se apaixone pelos livros, nunca desista de você e nunca solte a mão do próprio coração, porque é irreversível. É isso. Olha que legal. John, o nome do nosso podcast é Sem Tabu. Sem Tabu Podcast. Pra você, tem alguma coisa que ainda é tabu? Tabu? Na minha cabeça? Não, acho que não. Pra mim eu não tenho nenhum tabu. Mas eu me desconstruí muito. Com o rap eu tinha. O rap é um bagulho legal da gente falar também. Não sei quanto ao tempo que a gente tá aqui já. Não, pode. O rap é isso também. Ele te ensina, ele tem essa parte social também, mas ele também te joga meio na deriva ali. Porque ao mesmo tempo que o rap me ensinou uma questão social, uma questão racial, ele também não me falou nada sobre os gays, sobre a causa LGBT, sobre as mulheres. Só depois que essas mulheres começam a invadir a cena, já existia, né? Essas mulheres fazendo isso, a Dinadi fazendo isso de uma forma muito pesada. Mas depois que vieram essas mulheres falar sobre isso, incomodou pra caralho também os caras. Isso aí mimimi também. Tá vendo como nós tá perdido muito? Tá vendo? Porque até entre a gente... porque o mesmo cara que tá cantando sobre a liberdade do outro quer botar a ideia de outro dentro de uma prisão. Saca? É porque a única ideia que a gente conhece é o cárcere. A gente passa a vida inteira enfeitando a própria cela achando que é livre, véio. Sabe? É muito caminho. A gente passa a vida inteira empurrando a pedra e derrubando a pedra. É isso. É Sísifo total. Entendeu? A gente faz isso a vida inteira. Então a gente começa com uma causa, com aquilo, e acha que aquilo é a verdade do mundo. A verdade do outro, o grito do outro não dói tanto quanto o seu, aquela luta não dói tanto quanto a sua. Nossa, é uma burrice do caralho isso aí. Mas demora tempo também pra você entender. Ter empatia, coração pra entender aquela parada. E eu fui entender isso depois com outros autores, velho. Outros autores. Eu era muito... Você tinha perguntado sobre autores, né? Que eu amo muito, né? Teve o Paulinho, que a gente falou dele, né? Zica muito.
Depois de um tempo, teve o primeiro livro que me fez chorar, que foi a Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo. Foi o primeiro livro que eu chorei na vida, porque não sei por que motivo, o tempo todo eu via a Carolina como a minha mãe. E eu chorei muito naquele livro. Eu tenho hoje, comprei ele no sebo. Foi um dos vícios também que me fez ser demitido de outros trampos. Enfim, acontece. Porque eu ficava muito no sebo, não queria sair de lá e eu esqueci a hora de voltar pro trampo. Sério, na hora do almoço você ia uma hora. Meti o louco, e eu ficava lá na prateleirinha, eu ficava procurando, eu ficava perguntando pro cara, tem Isaac Asimov aí? Que eu adorava ficção científica. Quem? Asimov. Não, acho que tem. Aí o cara ia procurar e ficava, e depois... Ixi, já sou o cliente VIP dos caras lá, os caras já chegam... Eles até separam, olha, chegou isso aqui, Chegou esse aqui, tó. Os caras é foda. E aí, teve a Carolina Maria de Jesus, que foi essa ruptura minha com o sentimento, da obra transportar aquele sentimento pra dentro de mim. Ferrez foi o cara que me mostrou que eu posso escrever pra onde eu vivi, de onde eu cresci, e pra pessoas desse mesmo tipo de gente que sofre, que apanha, que fala dessa forma, que é ignorada por outros. E depois teve vários outros autores que eu li, e aí a porra toda mudou quando eu li O Misto Quente do Charles Bukowski. A porra toda, o bagulho me quebrou por dentro, assim. Porque pra quem não leu, leia, é um livro excelente, muito bom. E ele causou uma ruptura em mim como leitura. Porque depois de Machado de Assis, de Lidão Casmurro, foi a segunda vez, numa literatura muito incisiva, que eu consegui ler o que não estava escrito. E isso, pra mim, de uma forma literária, é muito rico. E é muito difícil de fazer. E eu falo isso como quem escreve. Porque escrever sem escrever é a maior magia que a literatura te oferece. E aí, quando eu vi aquilo, no sofrimento do cara, naquilo batendo nele de um jeito diferente, a forma como o mundo bate no cara, e a forma como ele traz isso de uma forma muito escrachada, na maioria das vezes... Putz, aquilo me quebrou de vez. Eu falei, cara. É que tá falando de você também, né? Não é só. É uma coisa. Porque é uma história de encontro ali, né? E depois eu li muito cara também, me apaixonei por Hermann Hesse. Muito. Quando eu li Demian. O bagulho foi muito crucial pra mim também. Geração Beat também me coisou muito. William Burroughs, Jack Kerouac. Ixi, muita gente. E brasileiro, né? Hilda Hilst, que é uma das minhas paixões da vida. Cecília Meirelles. Amo muito. E Clarice, que eu tive uma relação meio conturbada, mas a gente já se acertou. Mas agora vocês estão de boa. Bem. Mas é aquilo que a escola faz. A primeira leitura que eu tive da Clarice foi uns anos antes, e eu li Laços de Família. E é uma literatura muito com o pé na burguesia. E aí eu li, eu falo, não acredito que Clarice é isso. Porque eu sempre via a Clarice na boca dos intelectual. E aí virou modinha, né? Virou modinha, virou frase que ela não escreveu. Clarice virou adesivo, mano. Virou camiseta, tá ligado? E aí eu falei, puta merda. Aí eu li essa e eu falei, não, eu preciso dar outra chance, porque eu tenho essa na minha vida, né? Se eu ler o autor e não gosto, eu falo, não, eu preciso dar umas 2 chances pro cara pra ver se é isso mesmo. E aí depois eu li Via Crucis do Corpo, que é um livro de contos. Nossa, aí me quebrou. Eu falei, é dessa mulher aqui que eu tava precisando. Que aí tem um sofrimento interno muito forte no que ela escreve, tem uma riqueza muito grande literária. E aí eu me apaixonei por ela também. E às vezes na obra vai ter coisa que vai agradar ou não. Igual o Caio Fernando Abreu. Eu tenho um... Nossa, aí eu li outro, eu li... Ai, como que chama? Que eu não lembro. Sábado Santo? Não sei. É um conto que eu falei, mano... Tipo, eu comecei a chorar. Falei, mano, olha isso. E assim, e era uma agressão, era um romance no LGBT, eles estavam sendo agredidos, né, homofobia, mas era tão poético, sabe? Eu vi a cena, parecia que era uma dança, mas ao mesmo tempo não, que era violência. Sim. Sabe? Era uma coisa, eu falei... É loucura, né? Como que pode, né? Loucura. A literatura é isso aí. Gente, ó, você que não lê, você tá perdendo. Tá perdendo. Você não sabe o universo que é. Não, a literatura me salvou demais. Eu tenho a literatura pra mim como uma segunda mãe. Vixe, me salvou de muita coisa. Assim, me levou pra muitos lugares também ruins, né? Porque existem literaturas que te carregam pra esse lugar ruim. Demora pra sair desse lugar ruim, dependendo do livro que você leu. Mas a literatura me salvou demais. Vixe, muito, muito mesmo. O papo tá bom, né? Olha, a gente poderia ficar aqui 3 horas falando, 3 horas. Né? Mas tem mais alguma coisa que a gente não perguntou, que você gostaria de estar falando? Alguma... Tem, eu queria indicar 2 autores brasileiros também, que pouca gente tem contato, que eu acho que você deveria ler muito se você não leu, que é o Marcelino Freire. Não. Você já leu Marcelino Freire? Não li, mas eu já ouvi falar dele. Meu Deus, ele é fantástico. Nossa, é lindo. Ler Marcelino Freire é lindo. Sério, qualquer obra. Qualquer obra que você pegar dele Gente, a coisa mais linda. Por que eu nunca ouvi falar nele? Exatamente, eu me pergunto sempre isso quando eu pego algum cara. Tipo, tem algum cara assim, ou alguma mina que escreve demais. A primeira vez que eu li Chimamanda, eu fiquei com essa mesma sensação. Mas onde essa mulher tava?
E a primeira vez que eu li ela, assim, falei, meu Deus, caramba. Eu li No Seu Pescoço, né, que é um livro de contos, depois eu li outros livros dela também. E Lourenço Mutarelli, que foi quem escreveu O Cheiro do Ralo, já deve ter assistido o filme. Já. Interessante. Ele é muito bom também. Só que o Lourenço Mutarelli é loucura pura. É loucura pura. Você nem gosta disso, né? Nem gosta pouco, né? Gosta pouco, muito bom. Mas leia Marcelino Freire, é muito, muito foda. Muito legal. A gente queria te agradecer. Nossa, obrigado. Nossa, foi Obrigada, muito João. bom. Nossa, passou E rápido demais isso aqui. Né, você viu, né? Mais de 1 hora. E assim, quem gostou de você, tem alguma rede social que a pessoa pode te adicionar? Tem Como? o meu Insta, Poeta John, vai me achar lá. E no Facebook também, tá? João Lucas, Poeta John, vou aparecer lá, porque o Facebook já me registrou desse jeito aí mesmo, eu ter tirado o nome. Ah, tá. Não, mas a gente vai colocar lá na Bota lá, descrição, eu aí então passo vocês certinho. vão lá. Depois eu passo o link lá certinho, que é mais fácil, aí vocês colocam lá. Fechou? Muito obrigado. Valeu assim, demais. foi um prazer. Nossa, eu tô aqui como fã, sabe? Eu tô Obrigado, me segurando obrigado. aqui. Você sabe, é que assim... Eu fiquei fã também. Você ficou... Porque assim, eu não tenho nenhum receio de falar que eu pago pau pras pessoas. Porque tem pessoas que ficam naquele nível, nossa, eu não vou... Não, eu bato palma, não tô... isso. Eu acho que a Tem gente tem que ser expor, assim, se né? Tem, Sim, gente. eu Não pode deixar a pessoa achar que ela tá sozinha, não. Tem que, isso tem que claro. dar o coração. Então, muito obrigado, tá Valeu, bom? obrigado pelo Muito convite. obrigada, gente. Não esqueça de deixar o like. Compartilha com os amigos, aquele amigo que gosta de poesia, apresenta o John pra ele, que ele vai gostar E também. pra quem não gosta também, né? Porque aí vai começar a gostar. Exatamente. E deixa aí seu comentário sobre o que você achou dessa entrevista, o que você achou do John. E é isso aí, quarta-feira que vem a gente tá de volta. Obrigado, gente. Tchau, até mais. Valeu.